Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos grandes jornais brasileiros, constatando uma coisa que eu já falei aqui no Ancapso várias vezes, né? Será que esse pessoal está assistindo o Ancapso, né? Porque olha só, o pessoal está falando que o Lula está cada vez mais parecido com a Dilma. Isso daí também eu já falei, mas já tinha gente que tinha falado isso antes. Agora, olha só essas manchetes aqui, ó. Lula quer enfrentar situações inéditas com ideias velhas, tanto na tragédia do Rio Grande do Sul quanto na Petrobras. Programa econômico de Lula é o atraso. Troca no comando da Petrobras traz volta ao passado, né? Ou seja, tudo isso coisa que a gente já falou aqui, e mais do que isso, coisa que era previsível. Como que esses idiotas ousaram ficar contra Bolsonaro em 2022? Essa é a minha pergunta. Porque o que eles estão falando aqui é só o óbvio do óbvio. A gente já sabe, é verdade, o Lula é um idiota, protecionista, que acha que o Estado grande resolve coisa, e principalmente resolve as coisas dele, né? Resolve que os amiguinhos dele começam a roubar e coisa e tal, começa a dar presente para ele. O problema dele o Estado grande resolve. Mas o problema da sociedade como um todo, do Brasil, não, só piora a situação. Agora, por que esse pessoal, que já sabia disso, esse pessoal não é burro, eles já sabiam disso em 2022, por que esse pessoal não falou isso naquela época? Por que naquela época, não, o Lula é um moderado, ele vai fazer uma frente ampla da democracia e não sei o que lá e coisa e tal, e não temos que tirar Bolsonaro a qualquer custo? O que deu na cabeça desse pessoal? Essa notícia foi sugerida por Peter, é reptiliano e eu posso provar, Socapoino Melendes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, a pergunta aqui da coluna do Estadão da Rosiane Kennedy é por que o Lula 3 está cada vez mais Dilma? E a verdade é a seguinte, não é isso, né? O Lula 3 está cada vez mais Lula. O Lula sempre foi assim. Com uma pequena exceção no primeiro governo do Lula, em que ele chegou ainda tateando as coisas, com calma, não queria fazer muitas mudanças, então ele manteve mais ou menos a estrutura do governo Bolsonaro, do governo Fernando Henrique Cardoso, na época, né, o governo anterior ao dele. Aí ele manteve as coisas mais ou menos, mas logo no Lula 2 ele já começou a fazer uma merda atrás da outra, porque as ideias do Lula são idiotas. E pior, o cara é burro. Então ele acaba sendo convencido de qualquer ideia que algum empresário chegue e fale para ele, não, temos que desenvolver a indústria de navios no Brasil. Por que o cara está falando isso para ele? Lógico, né, porque ele tem uma indústria de navios e quer ganhar dinheiro com essa história. Né? E o Lula cai nessas paradas, porque o Lula acha não, que é importante termos um Brasil desenvolvido e coisa e tal. O cara é incapaz de somar 1 mais 1 e chegar a 2 e acaba acreditando nessas lorotas de empresário. Né? Aí aqui, ó. Então, o problema foi o seguinte, o Lula 2 já foi triste, o Lula 3 é agora, né? O Dilma 1 e o Dilma 2 foi o Lula, cara. O Lula nunca saiu do poder, não. A Dilma sempre foi um fantoche ali, né? No final das contas, era a mesma política do Lula que seguiu no Dilma 1 e no Dilma 2, né? E agora o Lula 3 está igual a Dilma? Não, o Lula 3 está igual ao Lula. O Lula sempre foi isso, nunca mudou, né? Ela está falando aqui do caso da indicação da Magda Chambriard para a presidência da Petrobras, porque, aqui ó, se ainda havia dúvidas sobre o perfil econômico do governo Lula 3, nunca houve. O Lula sempre foi a mesma pessoa. Você pode acusar o Lula de qualquer coisa, menos de que ele melhorou, que ele evoluiu. Nunca. O Lula sempre foi essa besteira primária, horrível em termos de política, principalmente na economia, mas na política de forma geral, né? Só mesmo sócia para gostar dele, gostar de Estado grande, coisa e tal. Aí, ou seja, isso acabou com a escolha da Magda Chambriard, né? Por quê? Porque nessa história o que o Lula está querendo colocar é alguém que é submisso a ele completamente. Ele que vai mandar lá na Petrobras no final das contas, né? Ou seja, com a decisão o presidente Lula deixou claro, a atual gestão assumiu o modelo de Dilma Rousseff, com viés intervencionista do PT, visão desenvolvimentista com maior participação do Estado como pilar da economia, que já deram errado no passado. E, de novo, essas ideias não são da Dilma, essas ideias são do Lula. O governo Dilma começou a dar errado no governo Lula 2. O governo Lula 2 já foi uma tragédia. Por quê? Porque foi justamente quando o Lula começou a tirar as manguinhas para fora, começou a achar que podia fazer a coisa mesmo, começou a mexer nas coisas da economia. E aí a coisa já desandou. É só você ver, né? A inflação já voltando, um monte de problema. A Dilma teve o azar de pegar justamente a rebarba
dessa coisa do Lula. Por quê? Porque o Lula adora fazer isso, de derramar dinheiro no mercado, dar dinheiro para um monte de gente. Ah, e o pobre conseguiu comprar televisão em 48 parcelas pelo carnê da Casas Bahia e não sei o que lá. Depois não conseguiu pagar, não, teve que devolver a televisão, mas conseguiu comprar televisão, o pobre, né? Só que essa coisa toda, depois de um tempo, dá problema. Isso não consegue essa exuberância artificial. Né? A economia de um país ela cresce quando você cresce as interações entre as pessoas. Quando mais gente está comprando e vendendo coisas uns dos outros, né? Quando é o governo despejando dinheiro na mão das pessoas para elas comprarem coisa, no final das contas, isso só acaba gerando um benefício pontual que depois vai ser cobrado mais adiante, né? E acabou caindo na mão da Dilma isso daí. A Dilma também, lógico, uma porta pior que o Lula aí em termos de inteligência, acabou fazendo um monte de merda, né? Enfim, o pessoal está falando aqui que o Silvio Campos Neto falando aqui, ó, o Brasil não perde a oportunidade de demonstrar que não aprende com os erros do passado, né? É a pior situação do mundo, né? Como dizia, quem que falava isso? Acho que era o Bismarck, que foi o imperador da Prússia, né? Que você tem 3 tipos de pessoas: as pessoas que aprendem com os erros dos outros, essas pessoas é que se dão bem. Olha o que os outros estão fazendo, está dando errado, não vou fazer isso não. Aprende com os erros dos outros. Tem pessoas que aprendem com seus próprios erros. A pessoa vai lá e faz, quando toma uma cacetada ela aprende e não faz mais. Beleza, esse pessoal costuma ficar ali no meio do caminho. Por quê? Porque ele aprende, é lógico, né, tá melhorando, mas teve que errar para aprender. Então, no final das contas, tem um prejuízo grande para depois melhorar. E tem o terceiro tipo de pessoas, que ele usa um nome que não é muito bonito, que é aquelas que não aprendem nem com os próprios erros, né? E o Brasil está nessa categoria, mas ninguém tinha dúvida disso, né? O Brasil, meu amigo, o Brasil elegeu Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi um ditador. Ele tomou o poder à força, ele deu um golpe de Estado, tomou o poder à força e causou as maiores tragédias econômicas brasileiras que você possa imaginar. Aí depois, quando finalmente conseguiram tirar o ditador e coisa e tal, aí fizeram uma eleição e a porcaria do povo brasileiro votou no Getúlio Vargas, cara. Votaram no ditador. Realmente, né? E agora de novo, né? Fizeram de novo. Eu sempre tive essa dor no coração com Getúlio Vargas na história do Brasil, mas eu acreditava que isso estava no passado. Eu falei, não, mas agora nós evoluímos, né? O Brasil como sociedade evoluiu, né? Putz, sinceramente, acho que não, né? Porque fizeram de novo. O Lula quebrou o país completamente, destruiu o país completamente. Bastou uma campanha da TV Globo para desmoralizar o Bolsonaro e o populacho foi lá e votou no Lula de novo, apertou o 13 com vontade, fez o L com vontade lá. Agora estamos todo mundo aqui na merda, né? Por quê? Porque o Lula é um idiota. O Lula é um cara ultrapassado que quer enfrentar problemas dos dias atuais com soluções do passado, com soluções velhas, né? O William Vac traz aqui a informação que o Lula, ele critica o Lula pelas duas coisas, tanto pela Petrobras, pelo caso lá da Magna Chambriard, e também pela questão do Rio Grande do Sul, dele ter criado o ministério para substituir o Eduardo Leite, né? Porque é uma coisa muito estranha esse negócio que está acontecendo de criar um ministério para cuidar do Rio Grande do Sul, porque já existe o governo do Rio Grande do Sul, né? Em tese, eu tenho dúvidas se isso sequer é constitucional. Eu acho que isso é inconstitucional. O governo teria que ter uma decretação de intervenção federal para fazer um negócio desse tipo, né? Mas sabe como é que é? O STF aqui no Brasil já decidiu que o Lula não faz nada errado, tudo do Lula é certo, tudo do Lula eles aprovam, né? Capacho do Lula, o que o Lula quiser eles fazem. Então, no final das contas, não vai ter problema isso, né? E depois também vamos combinar, eu também não gosto do Eduardo Leite também não, então beleza, né? Deixa eles se ferrarem por lá, né? Agora, essa solução é uma solução antiga, é uma solução que não tem lógica nenhuma. Vai criar divisão de tarefas ali no Rio Grande do Sul, né? O correto seria o governo federal fornecer principalmente o dinheiro e o governo do Rio Grande do Sul coordenar com os municípios para fazer a ajuda propriamente dita lá no Rio Grande do Sul. Aí o Lula cria, além dessa estrutura que continua existindo, uma outra estrutura com o Paulo Pimenta, que também vai fazer a mesma coisa, e vai ficar uma coisa complicada, vai ter cabeça batendo aí nessa coisa, né? Enfim, e a troca do presidente da Petrobras, a mesma coisa, o velho ranço sindicalista, que é a questão de não temos que fazer desenvolvimento, temos que comprar empresa, temos que construir navio, temos que fazer isso, não sei o que lá. Que besteira, isso não ajuda em nada, né? É verdade que o William Vac também sai aqui pelo fato de mudanças climáticas e não sei o que lá,
Mas ele está correto no que ele fala aqui, de que o Lula tem ideias velhas, o Lula é um cara ultrapassado, o Lula não consegue raciocinar em termos modernos, né? E a Folha de São Paulo veio aqui com um negócio também, o programa econômico do Lula é o atraso, e falando justamente sobre a questão da Petrobras, né? Eu não sei o que esse pessoal vê aqui, porque o Prates era ruim pra caramba também, não é como se o Prates fosse tão bom assim não, né? Mas é lógico que essa substituição dele indica que vai entrar alguém mais suscetível a ele, mais subordinado a ele, né? E isso é realmente um problema, né? O Lula está com a popularidade para baixo, ele está querendo fazer qualquer coisa para ganhar popularidade, e essa qualquer coisa para ganhar popularidade pode sair muito caro para a Petrobras como um todo e para a sociedade brasileira também, né? Então, ou seja, aqui ó, ele está querendo repetir o que já deu errado nas gestões petistas anteriores. Por quê? Porque foi sempre o Lula, né? Essa ideia de desenvolvimentismo, de que o Estado é que movimenta a economia, sempre foi do Lula essa ideia, né? O Rede Globo, a mesma coisa, olha só, os três aqui, o Estadão, Folha e Globo, a mesma coisa, troca de comando na Petrobras traz volta ao passado. Caramba, o que me espanta nessa história toda, né? Os argumentos são os mesmos, tá? Não vou repetir os argumentos aqui porque são os mesmos. O que me espanta nessa história toda é como é que esse pessoal tá descobrindo isso agora. Porque a verdade é que a gente já sabia disso, né? A gente já sabia que o Lula era o atraso completo, era um cara que não tem ideias novas, as ideias dele... Ele ainda acha que o modelo de vida do Lula é o Fidel Castro, cara, pode ter certeza. Ele acha que, não vai conseguir, mas ele acha que se implantar o comunistão aqui no Brasil, com ele mandando em tudo, ele vai resolver tudo. Não, ele vai criar uma tragédia igual a tragédia de Cuba. Não tem esse negócio de comando centralizado resolver as coisas, né? Enfim... É isso daí, voltamos ao passado. A minha questão para esse pessoal desses jornais é, cara, como é que vocês não sabiam disso em 22? Por que nenhum de vocês falou essas coisas aqui que eram óbvias, que todo mundo sabe que isso iria acontecer? Por que vocês não falaram isso em 22? Porque se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente teria Paulo Guedes na economia. Maravilha não seria, mas seria muito melhor do que essa bosta que a gente está vendo na economia aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.